E atendendo aos comentários e respondendo aqui, eu achei interessante trazer esse tópico de hoje, que são algumas palavras de xingamentos em Guarani. Hoje nós vamos aprender 10 palavras que são xingamentos em Guarani. Todas as vezes que você ouvir esta palavra, dependendo do tom de voz e dependendo da emoção de quem está proferindo essas palavras, você irá classificá-las como xingamentos. Poderá ser usada também como ironias, por exemplo, um ar irônico, um ar de ironia, poderá ser usada também essas palavras, mas na maioria das vezes são usadas mesmo como xingamentos. Então eu separei 10 palavras, coloquei as traduções, algumas com asterísticos, e como vocês são intelectuais e sempre estão acompanhando aqui o canal, vocês irão entender, porque eu também tenho um pouco de medo, né, do YouTube bloquear o nosso conteúdo por causa dessas palavras traduzidas. Mas aí eu peço que vocês deduzam ou perguntem no privado, nos comentários, e a gente lá comenta com mais amplitude, digamos assim. Então vamos ver o que eu separei aqui. Muito bem, estamos aqui na nossa lousa digital e eu coloquei aqui o título como xingamentos em Guarani, né? São alguns do que a gente pode... são mais usuais, né? E lembrando que aqui eu trago da cultura paraguaia esses xingamentos, tá? Tudo que nós usamos lá no Paraguai, porque o intuito aqui também é de muitos que vão ao Paraguai e vão muitas vezes ouvir, né, essas palavras proferindo, né? E tem algumas palavras de racismo também, né? Que é usado como racismo, como racista, né? Então nós vamos ver aqui algumas palavras que são mesmo xingamentos em Guarani, né? Quando alguém, por exemplo, falar anhá membu, anhá quer dizer mal, tá? Mal, maldade, e membu quer dizer filho, né? Filho na representação feminina, usa membu. Então quer dizer seu filho do mal. Aí esse anhá pode ser usado como P aqui, tá vendo? O P, vocês já vão fazer a dedução do que é, né? Então, seu filho dá, né? Ou sua filha dá, porque está usando a representação masculina, por isso o P. E temos uma outra que é anharaú, ne anharaú, né? Anharaú, anharaú, anhá é mal, iraú vem de filho, filho do mal, né? Então seria um maldito, amaldiçoado, né? Seria um desgraçado, digamos assim, né? Num xingamento. Isto também pode ser usado como um elogio, por exemplo, a pessoa fez algo legal e fala assim, assim, tipo, não tem pessoas que às vezes te elogiam falando essa frase também, tipo, não um elogio irônico, tipo assim, né? Então assim, por exemplo, você conseguiu, né, seu cara de pau, tipo, pode ser usado como essa representação aqui também, o anharaú como um cara de pau, né, num tom mais ameno, mas a maioria das vezes é um xingamento bem forte, né. Tovatavu vem de maluco, louco, retardado, quando você xinga alguém com essa frase. Tovatavu, tovatavu. Tová vem de rosto e tavu vem de doido, de maluco, né? Então eles colocam seu cara louca, cara doida, né? Ou seja, rosto louco. Olha só a expressão que interessante. Então aqui, como tovatavu é uma palavra triforme, ela é uma palavra oscilante, eu coloquei aqui deste lado a representação deles nas pessoas. Se formos, por exemplo, nos referir à primeira pessoa, à segunda pessoa, à terceira pessoa e por aí vai. Então, por exemplo, eu caí num golpe, né? E aí eu vou falar de xerovatavu, né? Quer dizer, nossa, que besta, que bobo que eu fui. Então aqui você está usando não como um xingamento, mas está se referindo que você foi bobo, que você foi passado para trás, foi enganado, né? Ou agora que eu vi a verdade, como eu fui ingênuo, pode ser usado também para ingenuidade, dependendo da necessidade do falante, como eu já falei no início. O Guarani, ele é uma língua aglutinante e ele se adapta, fica adequado ao falante conforme a sua necessidade. E a Inderovatavu, né? Às vezes você fala para a pessoa, contou uma piada tosca assim, né? E você achou engraçado e fala, nossa, seu burro, seu louco, né? Tipo, num tom de ironia, brincando, não imaginando que ele pronunciou aquilo, num tom de ironia, como a gente vive no dia a dia. Pode ser usado para isso também. Mas quando alguém fala assim, Nerovatavu, te xingando, quer dizer, você é retardado, você é maluco, né? Seria essa expressão. Aqui temos também Anharacopeguaré. Anharacopeguaré.
Gente, aqui eu vou ter que explicar, por mais que a palavra seja um pouco obscena, Anhá quer dizer mal, né? Mal, demônio, referindo-se ao demônio. Iracô vem do órgão genital feminino, né? E Peguaré quer dizer de lá, né? Então assim, quer dizer seu, ou seja, você é do órgão genital feminino do mal, tipo assim seria a expressão, né? O que que nós podemos traduzir isto aqui? Seu grande filho dá, né? E aqui temos ou seu filho de uma grande, então seria esta a tradução que nós podemos usar aqui. Mas aqui para só entender a montagem da palavra, Racô, né? Vem de órgão genital feminino e Peguaré quer dizer que é de lá, de dentro, né? Então, assim, é bem pesada mesmo esta palavra. Isso só vai ser um xingamento muito forte mesmo, muito terrível. Temos também aqui a representada pelo espanhol, que nós falamos plaga, né? De plaga, por exemplo. E plaga. De plaga quer dizer você é estúpido, arrogante, você é um mal, né? Seu malvado, né? Tipo assim, num tom de xingamento mesmo. E plaga, como tipo assim, como é estúpido, como é que fala lá? Tem outras palavras que eu não consigo encaixar agora. Se vocês lembrarem algumas palavras nesse sentido de xingamento, deixem nos comentários. Então, vimos aqui a definição de plaga, né? Aí aqui também temos AU. AU eu já falei em uma das aulas. AU quer dizer arrogante, chato, né? Cara fechada, aquela pessoa... como que eu posso falar? Aquela pessoa estressada, né? Então é um AU, né? Uma pessoa arrogante. Então se você falar, por exemplo, de AU, usando aqui, desse lado aqui, usando o pronome pessoal, se você falar para alguém de AU, você fala seu arrogante, seu chato, seu estressado, né? Seu insuportável, uma pessoa insuportável, uma pessoa AU, né? Temos aqui uma expressão também do espanhol, valer. Tá vendo que tem o valer aqui no meio? Aí quando eu falo ndere valei, valer vem de bom, de ser competente. Quando eu falo ndere valei, tá vendo que temos aqui a negação, nd, e, né? A marca da segunda pessoa, que é o re, valer e o i para negar. Estão vendo aqui? Revaler seria você é bom, é competente, você é bom no que faz. E quando eu falo nerevalei, eu estou negando isso. Então seria seu incompetente. Se eu falar nevaler, quer dizer você é ótimo nisso. Então, nevaler, você é ótimo. E nerevalei, você é incompetente. Temos aqui uma frase que era muito usada na época de escola, né? E o pessoal usava isso muito pesado mesmo. Então, todas as vezes que você ouvir um paraguaio falar em Guarani, rapai, rapai está falando de brasileiro, tá? Então, falar assim, corrapai. Itavu, corrapai, por exemplo, esse brasileiro é bobo, né? Assim, seria essa a expressão. Então, todas as vezes que você ouvir alguém falando rapai, você entra numa loja e fala, rapai, rapai có, né? Uma vez aconteceu isso comigo, eu fui ao Paraguai e a blitz de polícia me parou e eu parei, e quando eu parei o carro do lado, chegou um policial novo, inexperiente, e falou assim pra mim, emboguende auto, rapai, né? Me xingou, né? Falou assim, desliga o seu carro, seu brasileiro, né? Tipo, me xingando com xenofobia, né? Sendo que eu nem era brasileiro, né? Mas aí tinha algumas pessoas que estudaram comigo lá e são formadas em policial e me conheciam e me chegaram lá, me abraçaram, me cumprimentaram. Aí ele ficou com cara de tacho, né? São pessoas despreparadas para um serviço público, né? Mas não tem problema, não ligo para isso. Mas eu fui destratado totalmente, né? Só porque eu vim do Brasil com a placa brasileira, achavam que eu era um cidadão brasileiro e me desprezaram, a própria polícia fazendo isso, né? Então aqui, rapai nequero, eu vi muito isso. E essa expressão vocês nunca repitam, gente. Isso aqui é uma forma de xenofobia muito feia. Eu vou falar aqui a tradução literal disto aqui. Podemos usar isto como uma representação de brasileiro filho da P, né? Mas o pé da letra, a tradução seria rapai nequero, quer dizer, brasileiro fedido que fede a couro, né? A couro de boi, tipo, brasileiro que fede a couro de boi. Por que a gente fala isso? No Paraguai nós curtíamos muito couro, matava o boi, tirava o couro do boi e deixava curtindo. Então aquilo fedia muito, assim, tinha um cheiro muito forte, enchia de mosca, era horrível o cheiro, né? Até curtir esse couro. Depois secava, aí ficava
aquele couro mais avermelhado. Então eles se referem a essa curtição desse couro quando está ali em putrificação, digamos. Então Rapai Nequero é isso. Não repitam isso, gente. Eu só coloquei aqui porque existem pessoas inescrupulosas que cometem essas frases horríveis, e eu acho isso muito feio, né? E a gente pode até combater isso, e vocês podem até denunciar isso se ouvir alguém falando isso para você, tá? Mbaerrum, outra palavra muito pesada também. Mbaerrum, na tradução literal, seria coisa preta, né? Racismo com negro, eu coloquei aqui, o racista com negro. Muitos falam que ismo não pode ser usado, eu não entendo muito bem desses tipos de literaturas, então aqui eu coloquei nessa representação, né? Mbaerrum quer dizer isso, racismo com negro. Se alguém te falar Mbaerrum, por exemplo, está te xingando de negro, né? Seu preto, feio, né? É uma expressão feia, tendo racismo contra negro. Então essa palavra também evitem pronunciar. A despeito de ensinamento aqui no canal, estou fazendo isso. Eu peço até ao YouTube que me compreenda nessa parte, que não censure esta publicação, né? E vocês me ajudem aí nos comentários falando para o YouTube não censurar isso, porque a gente precisa aprender também, né? Temos aqui Anhá. Anhá quer dizer mal, né? Maldade. A palavra exata de Anhá vem de demônio, né? Representado ao mal. Um demônio nós chamamos de Anhá. Se você for falar demônio, falaria Anhá. Por exemplo, aqui em São Paulo temos uma famosa avenida chamada Anhanguera. Anhanguera quer dizer os maus, os maldosos, os demônios, literalmente, né? Deve ter alguma história semelhante que represente isso e qual o motivo dessa nomenclatura, né? Então, Anhanguera quer dizer mal, maldoso, maldade, os malditos, os malvados, os demônios. E aqui ainda sobre Mbaerrum, eu coloquei uma outra frase que era usual lá no Paraguai. Isso aqui o pessoal usava muito num tom de maldade mesmo, de racismo baixíssimo, do mais baixo escalão de expressões racistas, que é Mbaerrum e ira barato. Mbaerrum quer dizer coisa preta, e ira vem de mel, e mel preto, e irarum seria aquele melado, não sei se vocês conhecem, feito da cana, que é um melado que é preto, né? Ele é um mel, mas é bem preto, né? Então eles associavam isso, né, às pessoas negras, inclusive a mim que sou mais escuro, né? E a mim me falavam muito isso, né? Mbaerrum é ira barato, quer dizer, seu preto é mel barato, porque esse mel feito dessa cana era muito baratinho lá, né? Aí eles até falavam, com 50 centavos a gente já compra 1/4 de litros, tipo assim na tradução, né? Então não expressem essas palavras para ninguém, a não ser que você expresse isso num tom de aprendizado, falando que aprendeu isso e ensinando, mas nunca expressem isso para ninguém, principalmente para negros, né? Porque é uma palavra de baixo escalão, o mais baixo possível que um ser humano pode chegar é expressar esta palavra para alguém com ódio, né? Tanto aqui também, Rapai Nequero, ou esse Nderevalei também, chamar a pessoa de inválido, né? Seria mais ou menos isso. Então são palavras muito pesadas que a gente está aprendendo aqui para nos livrarmos disto, né? Bom, espero que vocês tenham gostado desta aula. Eu me sinto até um pouco constrangido em trazer esse tipo de aula, porque a gente sabe que nos dias de hoje, né, a censura está em todos os lados e tirar coisas do contexto é muito comum nas redes sociais, né? As pessoas pegam um pedacinho da palavra que você falou e dá a dupla interpretação, interpretam aquilo de modos diferentes, né? Então eles não pegam o contexto inteiro e fazem propagar isso só para prejudicar o próximo. E também está escrito assim na palavra de Deus, né, que por causa da maldade o amor de muitos esfriaria. Estamos vivendo isso nesse tempo, né, onde as pessoas se valem de algo tão bom que é a internet para levar a informação em tempo real, se usam disso para fazer maldade, para atacar, né, para humilhar, para colocar cunhos racistas, dizendo que são opiniões. Gente, opinião é uma coisa, ataque é outra coisa. Não caiam nessa narrativa. Eu, como professor de Guarani, eu tenho que alertar vocês. Muitas pessoas falando que tem professores doutrinadores, tantas coisas. Gente, não existe nada disso. Nós somos todos um povo só e somos filhos de Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Não existe lado. A gente... na própria palavra de Deus fala assim, não olhai nem para a esquerda e nem para a direita, olhai a Cristo que é o modelo. O que está acontecendo, gente? Aí as pessoas em nome de direita e de esquerda fazendo ataques mais baixos possível. Eu não quero aqui me meter em política, mas a gente tem que ter uma posição também, né? Então aqui no canal
Nós somos isentos disso. Nós estamos aqui para aprender e para aprender o amor, a compartilhar o que é bom para nós e o que nós queremos de bom para nós, desejamos ao nosso próximo, né? Então aqui a gente vai debater algumas coisas a respeito disso também, né? Independente de religião, o amor é a coisa que vai salvar, né? Fala na palavra de Deus que a caridade é a que vai triunfar. Se não tiver caridade, não adianta nada você fazer tudo que é de bom para você, que é de bom para alguém. Na própria palavra fala, se eu repartisse todos os meus bens, né? E desse meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, não seria nada. Então assim, não adianta você, por exemplo, fazer isto em nome daquilo, fazer tantas coisas, mas não tiver o amor. Não adianta nada. Você tem que amar os dois lados, né? Então essas palavras que eu trouxe hoje, vamos refletir um pouco, né? Sobre xingamentos, né? Muitas pessoas levam isso com um tom de brincadeira muito vil, mas vamos ser mais intelectuais, mais inteligentes, né? Mais simples nas nossas palavras e mais amorosos, né? Não proferir palavras de muito baixo escalão. Espero que vocês tenham gostado desta aula, que seja de um bom aprendizado para vocês. E eu quero que vocês também comentem no que eu preciso melhorar na minha informação, no meu aporte, né? No que eu posso contribuir mais para vocês. E isso aqui foi a resposta para um dos inscritos, né, que escreveu nos comentários ontem. Eu achei muito relevante. E assim, os comentários que vocês vão mandando me ajudam também a contribuir com conteúdos aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, deixe seus comentários, compartilhe estes conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo.